Amém, amados? Sem mais demandas, vamos abrir as nossas Bíblias aí no livro de Marcos. Amém? Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Versículo 21. Amém? Marcos, capítulo 5, versículo 21. Amém, queridos? Diz assim: E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão uma vez mais se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. E ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. E lhe pediu aos prantos e com insistência: Minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. E então Jesus foi com ele. E uma enorme multidão o acompanhava, apertando-o de todos os lados. E estava por ali certa mulher, que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. E ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois ela dizia consigo mesma: se eu puder, ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: Quem me tocou? Ao que os discípulos alegaram-lhe: Vês a multidão que te comprime de todos os lados e pergunta: Quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. E então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se, prostrando-se aos pés, e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: Minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Amém? Só até aqui. Vamos fechar os nossos olhos. Amém? Até aqui nós entregamos ao Senhor. Nós entregamos ao Senhor a nossa adoração. Nós entregamos ao Senhor o nosso louvor. Nós entregamos a vida da Maria Gabriele. E agora o Senhor vai nos entregar. Amém? Agora é o momento do Senhor falar conosco. É um momento de muito temor. Amém? É um momento de muita gratidão e de muita reverência, amados. Porque agora é o Senhor falando conosco. Amém? Através da sua humilde serva, pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele sabe, e vocês que andam comigo também sabem, que eu não tenho nada para oferecer para vocês. Amém? Mas eu tenho um temor muito grande diante da palavra de Deus. E por isso, com toda essa reverência, com todo esse temor, eu quero compartilhar com os amados irmãos aquilo que a igreja, nós, o corpo de Cristo, precisamos receber nesta noite. Feche os seus olhos. Pai amado e querido,
Nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, que é poderosa, que é eficaz, que tem o poder, Senhor, de transformar, de libertar e de curar, Senhor, as nossas vidas. O Senhor me conhece, o Senhor me sonda, o Senhor sabe que de mim mesma eu não tenho nada para oferecer para o Teu povo, mas eu sei que Teu Espírito Santo é rico, é amado, é desejado, e por isso nós entregamos o nosso coração e a nossa mente cativos ao Senhor. Que todo espírito contrário, Senhor, que possa agir neste lugar, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, e que a semente boa que o Senhor preparou para cada um de nós venha a ser lançado, Senhor, em terra fértil, para que possa produzir, meu Deus, muitos frutos, muitos e muitos frutos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Essa é uma palavra que nós já ouvimos muitas vezes. Inclusive, quando o Senhor começou a falar comigo no decorrer da semana, através dessa palavra, eu confesso diante dos irmãos que eu relutei bastante, porque é algo que nós já ouvimos, e já muitas vezes aqui, nesses 3 anos de ministério, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já usei desse texto, né, para que a igreja fosse abençoada pelo Senhor. Mas, amados, eu não posso fugir daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Nós estamos vivendo um tempo, a igreja está vivendo um tempo de cura. A igreja necessita da cura do Senhor. Nós precisamos ser curados nas nossas emoções. Como eu já preguei várias vezes aqui usando esse mesmo texto, como igreja do Deus vivo, nós precisamos ser curados na nossa intimidade. Nós precisamos ser curados de dentro para fora. Durante muito tempo nós pregamos, e nada contra pregar contra a cura. Eu prego, aliás, a favor de cura, né? Quantas vezes aqui nós ministramos cura, mas não adianta, amados, nós sermos curados por fora e por dentro nós andarmos doentes. Por dentro nós andarmos enfermos e andarmos por aí sangrando, deixando rastros de sangue. Era essa situação que essa mulher vivia. Mas antes disso tudo, nós precisamos narrar o texto. Eu preciso colocar vocês dentro do contexto da história, para que a gente possa entender, e às vezes por que as coisas não acontecem na nossa vida. Nós vemos de um texto que Jesus enfrentou a tempestade, né? Enfrentou ali os demônios que haviam sobre as águas, repreendeu, porque eram demônios que viviam naquelas águas. Ele repreendeu o vento, os espíritos que estavam nas regiões celestiais. E aí ele chega a uma cidade chamada Gadara. E ali ele encontra um homem que estava possesso por uma legião de demônios. E aquele homem é liberto pelo Senhor, e os demônios ali se apossam dos porcos e rolam precipício abaixo e morrem. E aí o povo daquela cidade vem de encontro com Jesus para questionar Jesus o que ele havia feito com os seus porcos. Então nós encontramos nesse texto 2 tipos de povos. Nós encontramos aqueles que desejam os porcos, e nós encontramos aqueles que anseiam por Jesus. Porque no início desse texto nós lemos que aquele povo já estava na beira da praia esperando Jesus chegar. Já havia um povo ansioso, desejado da presença de Jesus, quanto o outro povo pediu para que Jesus se retirasse daquele lugar, para que os porcos daquele lugar sobrevivessem. Então, a primeira pergunta que o Senhor nos faz hoje: o que é que nós desejamos para as nossas vidas? O que é que nós temos escolhido para nós? São os porcos? São as bolotas dos porcos, como o filho pródigo? Ou nós escolhemos a presença de Jesus? O texto narra que quando Jesus chega na praia e ele coloca os seus pés ali sobre a areia, a multidão vem sobre ele. Uma multidão se aglomera ao redor de Jesus, porque desejavam, porque esperavam pelo Senhor. Eles tinham uma necessidade em seus corações, e por isso eles desejavam a presença do Senhor naquele lugar.
como anda o meu coração e o seu coração, querido? O quanto nós temos desejado Jesus. É tão triste a gente chegar, se reunir, a gente se prepara, a gente se dedica e a gente chega na igreja, a gente tem que fazer um esforço tremendo. O louvor, a equipe de louvor tem que fazer um esforço tremendo para que um ambiente de adoração se crie no povo de Deus. Quando na verdade você tem que vir da sua casa com esse coração desejoso da presença de Deus. Só que nós fomos ensinados durante muito tempo por essa igreja que sofre na sua intimidade, ou essa igreja que não gera mais frutos, essa igreja que não tem mais expectativas a não ser exteriores. Nós aprendemos que nós temos que vir aqui para nós sermos abençoados. Isso não é verdade. Você tem que se encher tanto, para quando você chegar aqui, isso seja derramado e o ambiente de adoração manifeste o céu neste lugar e os milagres aconteçam. Você consegue entender por que nós não vemos mais os paralíticos andarem dentro das igrejas? Você entende por que agora nós não vemos mais os cegos voltarem a enxergar? Porque nós não temos mais esse desejo no nosso coração. Nós queremos o milagre ainda. Nós queremos ver essas coisas. Mas nós não desejamos mais o Senhor. O Senhor não é mais o centro. Não é mais o desejo do nosso coração. O desejo do nosso coração não é mais chegar num lugar como esse e estar cheio da presença de Deus e derramar isso. Não é. Aí a gente culpa o pastor, a gente culpa a liderança da igreja. Aí a gente fala, o culto não foi legal hoje, a palavra não foi muito boa, o louvor, queridos, não é o louvor, não é a pregação, é você. A gente tem um pessoal legal pra caramba aqui, né? Tem o Tiagão aí, tem o Sarrá, tem o Diego, tem a Jéssica, tem a Edilane, cantam pra caramba. Eu amo, eu babo neles, gente. Eu sou babona mesmo. Tem hora que eu fico olhando para eles e eu falo assim, Deus, eu não merecia isso. Eu não mereço isso. Esse pessoal legal, esse pessoal que me ajuda, esse pessoal que anda comigo, que sofre comigo, que chora comigo. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Entendeu? Pastores que me abençoam, marido que cuida de mim. Eu não posso ficar aqui falando nem dando nome, gente, porque aí, se eu ficar dando nome, vocês perdem o galardão de vocês, tá bom? Mas eu louvo a Deus por isso, mas eu canso de falar para eles assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. E eu vou testemunhar algo aqui, que quem anda comigo já está careca de saber. Eu tenho um sobrinho, e eu vejo muito pouco ele, muito pouco, porque ele mora lá em Santos, né? E a gente se vê muito pouco, ele já está com 9 anos, e assim, eu acompanhei muito pouco o crescimento dele. Mas ele é muito inteligente. Muito inteligente. E todas as vezes que eu vou para lá, eu não perco a oportunidade de mimar, de babar, de beijar, de agarrar, de apertar, né? E aí, quando foi um dia, ele estudava numa escola evangélica da Peniel, lá em São Vicente. E ele aprendia musiquinhas lá. E muito pequeno ainda, ele devia ter uns 4, 5 anos quando ele fez isso. E eu cheguei... E ele começou a brincar comigo. Eu comecei a apertar ele, beijar ele. E ele falou assim para mim, tia, eu quero cantar uma música para você. Aí eu falei, então canta a música para tia. Olha, presta atenção nas palavrinhas dele. Ele disse assim, tia, eu quero cantar uma música para você. Eu já quase chorei na hora, né? Que ele queria cantar uma música para mim. Eu esperei qualquer música. E ele cantou assim. O menino... Ele não sabia nem cantar. Ele só foi soletrando as palavras. O menino que tem Jesus no coração... Esqueci. Ele fez para mim. Gente, eu chorei. Eu babei, eu beijei, eu apertei. Sabe por quê? Porque não era música. Não era música. Era o desejo que ele tinha no coração de me agradar.
Para vocês terem uma noção de como ele é inteligente, há um tempo atrás eu voltei lá e ele falou: vamos brincar de forca. E ele fez os tracinhos, um monte de tracinho, e eu tinha que acertar a palavra. Olha como criança reconhece as coisas. E eu fui falando e errei, morri enforcada. Aí eu falei: que palavra que é então? Ele: megalodonte. Aí eu falei: mas o que é isso? É um tubarão pré-histórico. Procura no Google. Para mim. Aí eu falei: agora é a minha vez. Coloquei só 5 letrinhas. Aí ele ficou e fazia assim. Aí falou 1, 2 letras, ele viu que não acertou ali. Fez desse jeito, gente, ó. Já sei. Jesus. Aí eu falei: acertou! Aí ele: ela só pensa nisso. Entendeu, gente? Criança reconhece. Deus é assim. Não importa o que você canta, desde que seja para Ele. Não importa o ritmo que você canta, a letra que você canta. Se você entrar neste lugar e dizer assim: Senhor, eu quero te adorar. Senhor, eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui porque eu quero agradar o seu coração. E você cantar: atirei o pau no gato para Ele. Ele vai receber como incenso suave na sua presença. Agora a gente fica cheio de religiosidade, a gente fica cheio de dedos. Aquele povo só ansiava pela presença de Jesus, só desejava por Ele, e apertavam Ele e comprimiam Ele, porque o desejo deles era tocar Jesus. Aí um homem aparece na história, se prostra aos pés e diz: a minha filha está doente, ela vai morrer. Senhor, vamos em casa comigo. Aí o Senhor impõe as suas mãos sobre ela e ela vai ser curada. A gente encontra de novo 2 tipos de pessoas dentro da igreja: aquelas que querem ensinar Jesus como Jesus tem que fazer, porque Jairo só acreditava que Jesus poderia curar a sua filha se ele fosse até a casa dela. E Jesus foi. Jesus poderia ter negado, não poderia? Jesus poderia ter feito igual o soldado, ter dito assim: ó, eu vou lançar uma palavra daqui, e quando você chegar lá na sua casa, ela vai estar curada. Ele poderia ter feito isso, mas por causa do coração de Jairo, do desejo do coração de Jairo de encontrar Jesus, Jesus foi com ele até a sua casa. E no meio do caminho acontece algo. Uma mulher que há 12 anos padecia. Há 12 anos essa mulher sofria de uma hemorragia. Uma mulher que não tinha mais vida. Porque o sangue, amados, é vida. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Levíticos, no capítulo 17, no versículo 11, você vai ver Moisés relatando ao povo para que ele não coma carne, ou aliás, não coma carne com sangue, porque o sangue é a vida. Então, quando essa mulher se esvaía, quando essa mulher sangrava, o que estava saindo de dentro dela? Vida. Vida. Há 12 anos a vida ia se esvaindo de dentro dessa mulher. Por 12 anos ela era uma mulher rejeitada, uma mulher que não podia estar na presença de Deus, não podia estar no meio da sua família, não podia ir ao templo. Essa mulher era alguém, para você ter uma noção, amado, até os dias de hoje, se você entrar na casa de um judeu, na casa, no quarto do casal judeu, até hoje você vai ver que lá existe a cama de casal e uma cama de solteiro. Porque quando as mulheres estão nos seus dias de fluxo, elas não podem dormir junto com seus maridos, porque elas têm que dormir nesta cama separada, porque elas são consideradas impuras. Então essa mulher era considerada como uma mulher maldita, uma mulher impura. Uma mulher que por onde passava ela deixava rastros de sangue, e a sua vida ia se esvaindo de dentro de si. E infelizmente nós estamos vivendo este tempo como igreja. Amados, eu não tenho tantos anos assim
de convertida, de ministério, mas eu quero dizer para você, nunca chegou tantos casos diante de nós, de pessoas doentes, de pessoas depressivas, de pessoas que estão perdendo a sua vida, que perderam o sentido da vida, que perderam a vontade de viver, pessoas que estão sangrando, que estão perdendo até mesmo a fé e cometendo suicídios. Até na casa de Deus hoje nós vemos essas coisas, pastores se suicidando, mulheres de pastores, porque perderam, estão sangrando, estão doentes e continuam, e continuam, e continuam, por 12 anos, 12 anos, o texto diz que ela já havia gastado tudo o que ela tinha, e ela não sofria só, presta atenção na palavra, ela não sofria só por causa da doença, mas ela sofria nas mãos dos médicos, padecia nas mãos dos médicos. Pense nisso. Consegue entender o drama que essa mulher vivia, a vida que essa mulher tinha? Hoje o Senhor quer curar o nosso coração. Você sabe o que significa 12? 12 significa governo de Deus. Nós estamos falando de reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus. O que é reino de Deus? Reino de Deus não é céu, não é como nós fomos ensinados durante tantos anos. Reino de Deus não é céu, reino de Deus é domínio do Senhor. Reino de Deus é quando Ele impera, reino de Deus é quando Jesus é o Senhor. Isso é reino. Por isso que Jesus disse: o reino de Deus está onde? Está no céu? Não, amados, o reino de Deus está dentro de nós. E quando Jesus é Senhor da minha vida, eu manifesto o reino. Aonde quer que eu vá, nós fomos chamados para reinar. Nós fomos chamados para trazer o reino de Deus aonde quer que nós estejamos. Eu vou repetir para você poder entender o que é reino de Deus. Reino de Deus é o domínio de Deus. Você está lá no seu trabalho, então lá você declara o domínio de Deus. Quando você está lá trabalhando e as pessoas chegam diante de você e colocam uma questão diante de você, você não vai colocar o que o Jornal Nacional diz, você não vai colocar o que a Ana Maria Braga diz, você não vai colocar, como que é o nome daquela mulher doida que tem lá na Record? Eu também não assisto televisão, mas eu sei que tem uma lá. Como é o nome dela? Vocês sabem sim. Que faz aquela que tem, igual ratinha no ratinho lá. Que faz aquela, não é eles que dizem para a gente o que a gente tem que fazer, é a palavra de Deus, é o que o Senhor diz. Vou dar um exemplo, eu canso de falar aqui, o que nós somos mais pegos. O que você acha da homossexualidade? O Senhor diz. O que você acha da prostituição? O Senhor diz. Isso é reino de Deus. Aonde você está levando o domínio de Deus. Casamento. Olha, meu marido é assim, 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 me bate todo dia. O que eu tenho que fazer? Reino de Deus. O que a Bíblia diz que você tem que fazer? Eu posso me separar do meu marido? O que a Bíblia diz? Não. Você não pode se separar do seu marido, você não pode se separar da sua mulher. Às vezes eu fico diante de alguns casos aqui, gente, que dá vontade de falar. Larga mesmo. Mas eu não posso dizer isso. Porque não é isso que o reino de Deus manifesta. Então, como que eu posso manifestar o reino de Deus se eu sou alguém doente?
Se eu sou alguém que vivo sangrando pelo meio do caminho, vou deixando rastros de sangue, vou me esvaindo em vida por onde eu passo, como que eu posso falar do reino de Deus se eu tenho ressentimentos dentro do meu coração, se eu tenho mágoas de pessoas que me machucaram, de pessoas que falaram mal de mim, de pessoas que se levantaram contra a minha vida? Quando eu faço isso, gente, eu estou andando, estou deixando rastros de sangue. Eu não posso manifestar o reino de Deus desse jeito. Então eu tenho que ser o quê? Curada. Eu tenho que buscar o Senhor. Eu tenho que ser curado por Deus para que eu possa governar, trazer o governo de Deus aonde quer que eu vá. Agora a gente não cura, não perdoa pai, a gente não perdoa mãe, a gente não perdoa marido, a gente não perdoa o irmão, a gente não se desvencilha do passado, e às vezes a gente prefere andar sangrando, deixando rastros de sangue por onde a gente passa, do que deixar o Senhor nos curar e levarmos o governo de Deus aonde quer que a gente vá. Presta atenção no texto. Jesus está falando de uma mulher que sofria durante 12 anos da sua vida, e quando ele a cura, ele vai para onde? Para onde que ele vai, gente? Para a casa de Jairo. E a menina de Jairo estava o quê quando Jesus chegou lá? Morta. E quantos anos a menina tinha? Para ressuscitar, a outra tem que ser curada. Não vai acontecer o novo se antes o que se passou não for curado. Aí a gente pega versículo bíblico para sustentar a impiedade e a iniquidade do nosso coração. A gente diz assim: ah, mas Jesus faz tudo novo. Um novo dia, a misericórdia do Senhor se renova sobre a minha vida, e agora eu posso começar tudo de novo. Não deixe rastros para trás. Não deixe. Não há como levar o reino de Deus sem a gente antes ser curado. Amigos, irmãos, eu estou curada. Eu sou curada. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu não deixo as coisas para depois. Se não quer perdoar, se não quer, é outra coisa. Eu fiz a minha parte diante do Senhor. Eu posso levar o reino de Deus. Eu posso manifestar o reino de Deus aonde quer que eu vá. Porque eu não ando por aí levando rastro de sangue. Deixe o Senhor curar você. E existem coisas, amados, que não é o Senhor que vai atrás de nós. Existem coisas que nós temos que tocar no Senhor. Porque quando nós estamos diante dessas situações, nós não conseguimos ver. E aí a gente continua padecendo na mão dos outros. A gente continua sendo levado de lá para cá. A gente continua ouvindo. E aquilo vai crescendo, e aquela ferida vai crescendo. E eu não consigo manifestar o reino de Deus. Porque eu estou doente. Doente. Nos preocupamos tanto em sermos curados das nossas doenças, mas não nos preocupamos com a enfermidade. Você sabia que tem diferença entre enfermidade e doença? Existe diferença, não é a mesma coisa. É por isso que o texto de Isaías 53 diz que ele levou sobre si o quê? As nossas enfermidades. Enfermidade, gente, é aquilo que está oculto dentro de você e que você não sabe. Enfermidade é rancor, é mágoa, é ódio. São aquelas doenças psicossomáticas que pegam a nossa alma. Você sabe o que é isso? A pessoa fica doente, porque a alma dela está doente. Aí ela fica tomando remédio, e o remédio não faz nada. Sabe por quê? Porque não é o corpo. Não é isso aqui, ó. É lá dentro, é a alma. E a alma, o único que pode alcançar é Jesus.
Aí fica se entupindo de antidepressivo, fica se entupindo de calmante, fica buscando solução no sexo, fica buscando solução na rua, fica buscando solução nas drogas. A alma doente está sangrando. A alma sangra. Sabe o que me admira nessa mulher? Era a consciência que ela tinha. Ela não queria mais padecer, ela não queria mais sofrer. Ela acreditou, apesar de 12 anos, dia após dia, sangrando, vendo as vidas se esvair de si. Sabe o que me chama mais atenção nessa mulher? É que ela creu, ela acreditou. E muitos de nós já não cremos mais, não acreditamos mais. Porque passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, vamos nos desanimando, nos frustrando, e vamos deixando as coisas para trás, e vamos nos acomodando com aquela situação. 12 anos ela gastou tudo, ela não desistiu. Médicos, remédios, fariseus, profetas. Ou você acha que aquela mulher nunca buscou uma cura para ela? A pior doença, amados, é quando nós não enxergamos e quando nós não sabemos o que acontece dentro de nós, ou nós ficamos colocando paninho para esconder a nossa vergonha. Ela creu. Hoje, quando eu meditava nessa palavra, eu fechei os meus olhos. Sabe o que eu vi? Eu vou contar para vocês o que eu vi. Eu vi uma mulher doente, sem forças, sem mais dinheiro, sem mais ninguém que acreditasse. Mas eu vi ela se banhando, eu vi ela se vestindo, e eu vi pessoas perguntando para ela: de novo? Você vai tentar de novo? Você vai de novo? E ela disse: sim, eu vou. Eu creio. Eu vou continuar acreditando até o último dia da minha vida. Eu vou reunir as minhas últimas forças, porque eu ouvi dizer que Jesus está neste lugar. Querido, não importa o tempo. O tempo é algo que existe para mim e para você, amado. Presta atenção nessa palavra. O tempo é algo que existe para mim e para você. Para Deus não existe tempo. Por isso que nós nos confundimos inteiro na nossa cabeça e criamos um monte de teologia, porque nós achamos que Deus vive no nosso tempo. O tempo de Deus não é esse. Que horas são agora? 9h05. Que hora que é agora no Japão? Hã? Que hora é agora no Japão, gente? E aí? Eles estão no futuro e nós estamos no passado? Tempo para Deus não existe. Para Deus, agora, o povo está atravessando o deserto. Para Deus, agora, Jesus Cristo está sendo crucificado na cruz. Para Deus, agora, o milênio já está acontecendo e Jesus já está reinando. Porque Deus vê o tempo assim, ó. E nós perdemos a esperança nos nossos filhos. Nós perdemos a esperança no nosso marido. Nós perdemos a esperança na nossa casa. Nós perdemos a esperança de alcançar o milagre em nossa vida, porque estamos cansados de sofrer. Aquela mulher, ela
creu. Olha a palavra dela, ela disse assim, ó, se eu ao menos o tocar, eu serei curada. Ela atravessou a multidão, se prostrou diante de Jesus e tocou na orla do seu manto e foi curada. Ela parou Jesus. Ela parou Jesus. Ela só tocou nele, gente. Ela não tocou no braço, ela não tocou na perna, ela não tocou no pé, ela tocou no manto dele. E ela fez Jesus parar. Ela fez Jesus parar. E mais, ele declarou uma palavra: eu senti que de mim saiu virtude, de mim saiu poder, de mim saiu vida. Só de tocar na orla do seu manto, Jesus parou e declarou: de mim saiu poder. Quem é? Ele parou e olhou para os lados e disse: quem é? Quem me tocou? Como assim? Os religiosos sempre tem. Como assim? Todo mundo está te tocando, todo mundo está te apertando, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Porque para religioso sempre tem uma incredulidade, para religioso sempre tem uma desculpa, mas para quem crê, não existe limites. Para quem tem fé, para quem acredita, toca no Senhor e dele sai poder. Agora nós estamos acomodados, gente. Hoje nós falávamos aqui de manhã, foi uma bênção. Você que não veio, perdeu. Você não tem noção como Deus usou da vida do pastor André nesse lugar para falar conosco e para trazer uma direção para as nossas vidas. Foi uma bênção. E sabe o que nós falamos aqui? Que tudo vai ficando comum. Nós somos desse jeitinho. Pega um cachorro que está muito acostumado com os seus donos durante muitos anos. Vamos pegar o Coi. Quantos anos o Coi está com vocês? Quem tem cachorro mais velho em casa? Nossa. Hã? Andréia. Não, ele já morreu. Quantos anos viveu o Beethoven? 18 anos. Esse era filho de... eu pensei que ele era filho de Matusalém. Gente, pega um cachorro que viveu muitos anos dentro de casa com você e joga ele fora. Ou dá ele para outra família para você ver o que vai acontecer com ele. Pega um bichinho que está acostumado lá no seu habitat, tira ele de lá e traz para dentro da sua casa para você ver o que vai acontecer com ele. Ele vai morrer, porque você tirou ele do meio de vida dele. Agora, quando as coisas acontecem com a gente chora, a gente sofre, a gente esperneia, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai se amoldando, a gente vai se encaixando na situação e a gente vai vivendo daquele jeito. Nós somos muito fáceis de se acomodar, até mesmo com as coisas ruins. Até mesmo com as coisas ruins. A gente vai se amar. Não tá bom? Como é que é o ditado? Tá ruim, mas tá bom.
né? É assim que a gente está acostumado a viver. Está ruim, mas está bom. Nós vai vivendo, nós vai tocando. Não é para se conformar, gente. É para continuar. É para lutar. É para se dedicar. É para se extravasar. É para lutar contra aquilo. Não podemos nos acostumar a viver desse jeito como igreja. Eu estou falando de igreja. Eu estou falando de corpo. Existe uma menina que precisa ressuscitar, mas para que essa menina ressuscite, a mulher precisa ser curada. Os seus vizinhos precisam ser alcançados. Gente, vocês não têm noção do quanto eu sangro por dentro, o quanto me dói por dentro ficar fechada aqui dentro. E eu não consigo sair, e eu não consigo fazer, e eu não consigo mais ir para a vila, eu não consigo mais visitar as pessoas, porque a gente está doente. Porque está mais doente aqui dentro do que lá fora. Porque todo dia a gente tem que colocar paninho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? As mais velhas entendem, né? Acho que as mocinhas não entendem muito. Mas a gente tem que ficar colocando paninho. E Jesus não tem paninho. Jesus tem cura. Jesus tem cura, mas eu preciso abrir a minha mente, eu preciso abrir o meu coração, para que eu seja curada, e eu possa fazer, e eu possa ir de encontro com a menina, e a menina ressuscite, e o Senhor venha a ser glorificado. Até quando nós vamos andar assim? Até quando, gente? Se nós não entendermos, se nós vivermos acostumados, nós vamos viver como João Batista. João Batista era primo de Jesus. Nasceram quase que juntos. João Batista viu Jesus crescer. João Batista viu Jesus ser adolescente. João Batista viu Jesus ir para a escola. E aí um dia João Batista viu Jesus descer o Rio Jordão, e o céu se abrir sobre ele, e uma pomba descer do céu e dizer: este é o meu filho amado, que tanto me dá prazer. João Batista viu Jesus vir ao seu encontro, e ele declarar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele estava tão acostumado com Jesus, o filho da Maria e do José, que quando ele se encontrou numa situação difícil, preso num calabouço, ele chama os seus discípulos e diz assim: vai até ele e pergunta se ele mesmo é o Messias, ou se nós devemos esperar por outro. Nós estamos assim dentro da igreja, acostumados. Tá bom, tá ruim, mas tá bom. Eu vou tocando, eu vou levando, deixa a vida me levar, vida leva eu. E vai, o tempo vai passando, amados. E nós não cumprimos o propósito de Deus. Abre sua Bíblia aí em Atos capítulo 3, para mim encerrar. Oh, meu Deus. Eu me esforço. Deixa eu falar uma coisa para você, eu me esforço. Quem me conhece sabe o quanto isso queima dentro de mim. Eu quero salvar crianças, eu quero alcançar as pessoas, mas eu estou presa, nós estamos presos a uma enfermidade e não nos damos conta disso. Estamos doentes, enfermos no nosso coração, e ficamos buscando ajuda aqui, acolá e lá, porque nos sentimos sozinhos, porque não temos mais direção. Abre aí 3, Atos 3. Eu chorei. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu chorei quando eu li esse texto.
Oh, Jesus, cadê o versículo? Versículo 3. Capítulo 3, versículo 18. Presta atenção nesse texto. Entretanto, foi desta forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. Olha o 19. Arrependei-vos. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo que já vos foi previamente designado, Jesus. É necessário, olha o 21, o que fala? É necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. Tem uma versão, não sei se é a sua, que diz que os céus retêm Jesus. A sua diz isso? Retém. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o céu, presta atenção, que o céu está retendo Jesus. Para reter alguém, é necessário que Jesus fique lá. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Pai, deixa eu ir. Pai, eu quero ir. Pai, me liberta para mim e permita que eu vá. Os céus estão retendo Jesus, porque nós não nos convertemos, porque nós não nos arrependemos, porque nós não fazemos o que temos que fazer. E então os céus retêm Jesus. Nós não permitimos que as coisas de Deus se cumpram. Arrependei-vos e convertei-vos, voltai para Deus. O que a gente está fazendo? O que nós estamos fazendo? Eu tenho brigado, eu tenho falado 3 anos, posição. O que você precisa não é de mais um milagre. O que você precisa, querido, não é de mais dinheiro. O que você precisa é de mais amor. O que você precisa é tomar uma posição na sua vida. O tempo vai passar, está passando. Eu olho para minha mãe, gente, 82 anos. Ontem era uma mulher forte. Ontem era uma mulher que vencia a chuva, que vencia sol. Era uma mulher que colocava a gente pela janela do trem para colocar nos braços da minha avó, para que fosse trabalhar e trazer o sustento para dentro de casa. E a vida passou. Eu liguei para ela essa semana: mãe, ela não me conhecia mais. O tempo passou. O tempo vai passar para você também. O tempo vai passar para mim também. O que nós estamos fazendo? Poxa, você acha mesmo que você veio no mundo só para nascer, crescer, trabalhar, casar, estudar e morrer? Para ter filhos? Vocês não sabem, gente. Meu filho tem 23 anos, casado. Rafael, ame ao Senhor. Rafael, ame ao Senhor.
Não, mãe, está tudo bem. Quando a gente tem saúde, a gente corre atrás. Eu falei, não é quando a gente tem saúde, Rafael, é quando a gente ama o Senhor. Ame ao Senhor. Vamos ser curados nessa noite. Vamos ser curados. Vamos deixar o Senhor tocar na nossa enfermidade, gente, na nossa intimidade. Deixa eu falar, sabe por que você não tem mais sonhos? Porque não tem mais vida. Sabe por que você se ajeitou aí, na sua vidinha? Ou sabe por que você está correndo atrás? Porque você está doente. E Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Isaías nos escreveu todas essas coisas 700 anos antes de Jesus nascer. Oprimido pelo povo inimigo, oprimido por um homem chamado Senaqueribe. Nós aprendemos isso hoje. Eles eram tão oprimidos e passavam tanta fome que eles comiam fezes e tomavam urina. E este homem ainda teve revelações sobre o Messias que viria salvar o mundo. Vamos ficar de pé. Hoje Jesus não passa mais por aqui. Hoje Jesus não passa mais por aqui. Hoje Jesus mora aqui. Toque o Senhor, amados. Toque o Senhor. Abra o seu coração. Revele a sua intimidade para Ele. Para de ficar colocando paninho. Vamos parar de ser hipócritas, mentirosos, omissos. Você sabia que os omissos não herdarão o reino? Você sabe o que é uma pessoa omissa? Sabem? É aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Até quando? Até quando você vai ficar empurrando com a barriga? Até quando você vai deixando para depois? E os céus retêm o Senhor. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de memorial. Hoje é noite de nós nos lembrarmos aquilo que o Senhor fez por nós. Com o seu coração cheio de angústia e de medo, com o seu coração doendo pela dor da traição, Jesus disse: façam isso em memória de mim. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios.
antes de nós lermos, vamos cantar um cântico ao Senhor. Feche os seus olhos, apague as luzes para nós aí. Usa desse tempo, amado, para se prostrar diante dEle, para se derramar diante do Senhor, para expor para Ele a sua intimidade. Deixa o Senhor te curar. Quantos testemunhos de vida de pessoas que chegaram diante de nós e abriram o seu coração dizendo: esta é a minha vergonha. Confessai os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Você pode crer. Você pode acreditar no amanhã.